O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Alegremo-nos. Exultemos em Deus, porque hoje é domingo, dia do Senhor. Como eu sempre digo, um dia em que nós, católicos, nos arrumamos e vamos participar do sacrifício da Santa Missa. Lá o Senhor vai nos alimentar com a sua palavra e com o seu corpo e o seu sangue. Para que nós possamos, durante a semana, fazer uma nova caminhada até o próximo domingo. Se alegre. Hoje é domingo, dia do Senhor. E nós estamos fazendo este segmento agora, no ano A, e o evangelho que nos é proposto nesse tempo, no domingo, será sempre o evangelho de São Mateus. Entramos agora no capítulo 5, que é chamado o Sermão da Montanha. Começa com o capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos. Jesus fez um grande sermão nos convidando à santidade. E esse Sermão da Montanha, ele abre de forma majestosa com as bem-aventuranças. Jesus sobe para o monte, uma multidão o segue, e ali ele começa a falar, mostrando que ele nos ensina, ele é Deus, é ele o Senhor, e quando ele fala, nós devemos escutar, e na medida que nós vamos escutando, nós vamos obedecendo. Se Adão e Eva desobedeceram lá no paraíso, agora com Jesus, ele nos chama a obedecer, mas tudo na liberdade. Ele não força ninguém. Quem quiser caminhar, caminha. Quem não quiser, não vai, não caminhe. E aí, a recompensa para os que querem caminhar, ouvindo e praticando a palavra dele, será o céu.
Os desobedientes, infelizmente, terão como recompensa a condenação eterna. É assim, meus irmãos. É assim. Que seu sim seja sim, o seu não seja não. O resto vem do maligno e nós veremos isso no Sermão da Montanha um pouco mais à frente, quando Jesus vai se referir a essa multidão, falando justamente isso. E vamos imaginar que nós estamos nesta multidão. Agora ele está falando diretamente para nós. Ele está falando diretamente para mim. Então Jesus está dizendo bem-aventurados, que pode até ser substituído pela palavra felizes. Felizes. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, bem-aventurados são os pobres de espíritos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados que promovem a paz. E aí vem a resposta a tudo isso. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Eu fiz questão de repetir tudo de novo, porque as bem-aventuranças, elas precisam estar dentro do nosso coração. E vocês veem que os verbos, eles estão no futuro. Esse futuro não é o futuro aqui nesse plano deste mundo. É o futuro na eternidade. Então, aqueles que são perseguidos aqui por causa do nome de Jesus, por anunciar a boa nova, por ser fiel a Ele, esses serão perseguidos, mas quando estiver no céu, serão aliviados. Lá no céu, não haverá perseguição para aqueles que são perseguidos aqui na terra. E aí nós podemos olhar quem? Os mártires. Olhem os mártires. Santo Inácio de Antioquia estava sendo levado para Roma, ele estava em Antioquia, estava sendo levado para Roma para ser entregue às feras. Está vendo? Um bem-aventurado que estava sendo perseguido por quê? Porque estava anunciando a boa nova para os pagãos e os pagãos não aceitaram. Então, vamos matá-lo. Então, bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome, porque verão a Deus, ganharão o céu. Alegrai-vos, Jesus está dizendo, e exultai. E Santo Inácio de Antioquia, ele ia da maior alegria. Tanto que as igrejas representadas, as igrejas católicas, que ele ia passando,
Os cristãos ali queriam fazer de tudo para soltá-lo e ele dizia: não, não, não me solta. Eu preciso ser entregue às feras, porque depois eu verei a Deus. Eu contemplarei na eternidade. Vocês observem que as bem-aventuranças, elas não estão se referindo simplesmente que nós seremos livres aqui, como Santo Inácio de Antioquia e tantos outros, eles não se livraram desse sofrimento. Mas na eternidade eles não têm mais. É preciso entender, porque senão nós vamos ver as bem-aventuranças como um resultado de fidelidade nossa a Deus e que nós receberemos a recompensa aqui neste mundo. Não, as bem-aventuranças, o verbo está no futuro, é na eternidade que seremos recompensados. Vou dar um exemplo. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós precisamos entender uma coisa que é muito importante e que os santos padres nos ensinam. Jesus não está falando de uma pobreza material. Ele não está falando daquele pobre que não tem muita coisa em casa. Ele está se referindo aos pobres que neste mundo, a nível espiritual, eles desprezam as coisas deste mundo. Não estão apegados às coisas deste mundo. E por isso, uma vez que não estão apegados às coisas deste mundo, esses pobres ganharão o céu. Terá como recompensa o reino dos céus. Esta é a explicação que os santos padres dão. Então, uma vez que o pobre, na bem-aventurança aqui que é explicada por São Mateus, é aquele desapegado das coisas, então o rico, que também é desapegado, ele vai ter como recompensa o reino dos céus. Senão, nós podemos cair numa exaltação do pobre materialmente, dizendo que a pessoa, só porque ela é pobre, ela vai ganhar o céu. Não, tem pobres orgulhosos, tem pobres gananciosos, tem ricos desapegados. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser desapegados. Tanto que lá no Evangelho de São João, aquela passagem do Evangelho que é lida, se eu não me engano, é na terça-feira da Semana Santa, a unção que é feita ali, Maria que vai ungir os pés de Jesus, está ali na casa de Lázaro, e aí Judas, o ganancioso. E é interessante que Judas era pobre, ele não tinha riqueza. Ele cuidava ali do dinheiro da comunidade dos apóstolos, incluindo Jesus, mas materialmente ele não tinha nada. Mas ele era avarento, ganancioso. Então, quando ele viu aquela mulher ungindo os pés de Jesus, ele disse: ela poderia ter usado aquele dinheiro, o dinheiro que comprou aquele nardo para dar para os pobres. Não, ele não estava pensando nos pobres materialmente. Ele estava pensando, era para ele. Porque aí João diz assim, que ele era um ladrão. Aí Jesus olha para ele e diz assim: pobres sempre tereis, mas para ungir-me
Nem todo mundo vai ter esse momento. E essa ação desta mulher, de Maria no caso, jamais será esquecida. Então Jesus está dizendo, pobres sempre teremos na vida. Agora, claro, os ricos que têm muito dinheiro não pode se esquecer dos pobres, deve ajudar os pobres. Então, é um trabalho de equipe. É assim. Agora, o rico, ganancioso, que quer ter, ele não é pobre de espírito. Ele é rico porque ele se apoia na riqueza. Mas também o pobre, que não tem nada, mas na verdade ele acaba se apoiando também na ganância de querer ter, ele se torna rico também, embora ele seja pobre. Está compreendendo que é o pobre de espírito? O pobre de espírito pode ser o rico, como o pobre de espírito pode ser o pobre materialmente. E aí nós encontramos na história da igreja quantos ricos. A rainha de Portugal era rica, ela era rainha, mas ela vivia como pobre, ela era desapegada, então ela ajudava os pobres, tanto que ela ia nos hospitais e as pessoas, aquelas que eram as mais desprezadas no sentido que o pessoal não queria cuidar, porque era tão estava numa situação de doença muito grande que as pessoas ficavam meio assim, era essas pessoas que a rainha de Portugal, Santa Isabel, ia. Era rica, mas era pobre. Pobre de espírito. Então, tanto o rico como o pobre precisa estar desapegado, porque a nossa riqueza, tanto para o rico como para o pobre, a riqueza nossa é Jesus Cristo. Acumular tesouros no céu. Então, acumular tesouros no céu, tanto o pobre como o rico pode fazer isso. Agora, o rico poderá se perder por viver na ganância, na usura. Um rico avaro que fica juntando dinheiro e nunca gasta e nunca ajuda. Esse daí não vai se salvar. Mas o pobre ganancioso também. Que às vezes quer trabalhar, aí o trabalho vira uma idolatria. Vocês estão compreendendo? E aí vem as outras bem-aventuranças. Não dá para explicar todas. Eu estou aqui, eu me apoiei nessas duas, mas quero me apoiar também naquela que ele fala, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Neste mundo tão sexualizado do jeito que está, onde há uma exaltação ao sexo, uma exaltação de depravação mesmo. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, aqueles que estão vivendo a pureza, ou seja, estão lutando. Quantos rapazes e quantas moças ali no confessionário dizendo, Padre, não está sendo fácil. Os meus olhares, estou lutando, estou fazendo de tudo porque a coisa está muito feia. Esses aí são os puros de coração, estão querendo ser puros mesmo. Eles não estão lá indo e entrando na pornografia e depois fazendo coisas que não deve se fazer. Não, eles estão lutando constantemente, há uma vigilância constante. É esses que são os puros de coração. Os puros de coração não é somente aqueles que não têm nenhuma tentação. As crianças são puras. Elas não vivem esse tipo de tentação. Mas nós, adultos, nós estamos nessa luta. Então tem aqueles, as crianças, e tem aqueles adultos que estão lutando, estão procurando se vestir de forma decente. Eu até quero dizer para você,
Muitas vezes as pessoas vão se confessar dizendo: vestir uma roupa que não convinha. Aí eu digo para elas assim: e essa roupa? Tá lá? Você já deu um fim? Não já está na hora de você queimar? Porque se não serve para você, se é inconveniente para você, será inconveniente para os outros. Então é melhor queimar ou cortar. Porque senão, aí eu digo, daqui a um tempo você vai confessar de novo que você vestiu aquela roupa. Então, graças a Deus, você percebeu que aquela roupa, ela é uma roupa que não dá para se vestir. Agora, dê um fim nela. Isso é pureza de coração. Somos puros. Eles estão lutando para serem puros de coração. Em qual dessas bem-aventuranças você está? Peça a Deus a graça. Leia, releia, medite. E naquela que você estiver incluído, diga assim para Deus: muito obrigado, Senhor. Eu estou vivendo isso aqui, não está sendo fácil, estou sendo perseguido por causa da justiça, porque as pessoas hoje elas vivem de forma injusta, está sendo um sofrimento, mas eu vou esperar em Ti, Senhor. Eu vou esperar, porque o reino dos céus é para mim. Você entendeu? Talvez você vai continuar vivendo situações de injustiça, mas você vai lutar para ser justo. Você não vai desanimar. Porque tem gente que diz assim: ah, chega, eu tenho procurado a justiça e só me dou mal. Os injustos estão se dando bem, então agora eu vou ser injusto. Não, não pode acontecer isso, não. Continue sendo justo, continue lutando pela justiça e morra sendo justo, porque aqueles que vivem a justiça terão o reino de Deus como recompensa. Que Nossa Senhora, ela interceda por nós. Um santo domingo para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.